Êxodo capítulo número 17. Êxodo capítulo de número 17. Nós vamos ler a partir do verso 8. Êxodo capítulo 17, a partir do verso de número 8. Glória a Deus. Êxodo 17, a partir do verso 8, diz assim a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, nós estamos diante de Sua Sagrada Escritura e nós desejamos que o Senhor possa ministrá-la ao nosso coração. Então que o Senhor, ó Deus, pelo Seu Espírito Santo, fale, Senhor, a todos que estão e todos quantos contemplarão, Senhor, esta mensagem, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa nos edificar, pois queremos, Pai, que o Senhor possa enxertar aquilo que o Senhor deseja nos instruir em nosso coração. E assim, Senhor, eu oro a Ti e te peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, como é gracioso nós estarmos lendo as Sagradas Escrituras e deixarmos que o Espírito Santo vá ministrando o nosso coração. Às vezes nós nos prendemos às técnicas e alguns métodos para nos aperfeiçoar na questão do estudo da palavra e também na transmissão dela, mas não há nada melhor do que nós sermos edificados pelo Espírito Santo de Deus, quando Ele resolve nos ensinar, a partir do momento que você dispõe o coração para refletir e meditar na palavra do Senhor. E é isso que eu quero e desejo que Deus faça conosco esta noite, tá bom? A partir do texto que nós lemos. Então, o contexto desse texto é o seguinte: nós estamos no capítulo 17 de Êxodo. Os capítulos anteriores vão relatar o momento em que Deus escolhe Moisés para libertar o povo da opressão do Egito. Isso é o que retrata o livro do Êxodo. Então Deus levanta Moisés como líder para estar chamando o povo para crer no único Deus verdadeiro e confiar neste Deus. E aí Moisés é enviado com uma vara, um bordão, e esse bordão ele tem que apresentar diante de Faraó e também diante dos anciões de Israel, para mostrar que Deus realmente o chamou lá naquele encontro que ele teve na sarça ardente e o comissionou para isso. Depois ele chega diante de Faraó e fala para Faraó que ele deixe o povo ir, o povo do Senhor, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus resolveu amar e tirar da escravidão.
para dar terra que mana leite e mel, conforme ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, os patriarcas desse povo. Aí, nos capítulos 10, 11 e seguintes, Deus envia praga sobre o Egito. No capítulo 13, vem a última praga, que é a morte dos primogênitos, né? Onde é sacrificado o cordeiro pascal. No capítulo 14, a travessia do Mar Vermelho. Aí todos nós já conhecemos a história de que o povo chega diante do mar, vem o exército de Faraó atrás, e o povo entra em desespero, fala com Moisés. Moisés vai até Deus. Deus diz: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E aí então ele abre as águas do Mar Vermelho, o povo passa a pé enxuto, o exército de Faraó segue atrás desse povo. Quando eles atravessam, Deus dá ordem para que o mar se feche, e todo o exército do Egito é morto no Mar Vermelho. E aí no capítulo de número 15, o povo celebra a Deus cantando ao Senhor, não é? Moisés entoa um cântico, e Miriam e as mulheres com tamborim estavam lá dançando também, se alegrando no Senhor. Só que depois da festividade da libertação, começam então as provações. E aí, o intuito de Deus em conduzir este povo por meio destas provações, ou do deserto, como a gente chama, é para que eles venham a confiar no único e verdadeiro Deus. E esta é uma das primeiras lições que nós encontramos aqui, tá bom? Quando o povo festeja, depois da festa, vem a primeira provação. E a primeira provação é a falta de água. O povo chega ao deserto de Sur, e quando chega lá, eles encontram poções de águas, só que essas águas eram amargas, não dava para beber. E o povo então começa a murmurar e a reclamar, e falam com Moisés. Moisés vai diante de Deus, Deus mostra a ele uma árvore, ele pega os galhos dessa árvore, lança nas águas, e as águas se tornam doces, e aí o povo sacia a sua sede, tanto o povo como seus animais, e tudo que eles estavam transportando, não é? Seus gados, suas ovelhas e etc. Depois disso, vem a questão da prova do pão. É difícil no deserto ter alimento, para alimentar o povo. Então no capítulo 16, eles partem de Elim, e eles chegam ao deserto de Sim, novamente estão no deserto, e agora falta alimento, e o povo começa a murmurar também. E aí Deus diz a Moisés, que no final da tarde ele enviaria carne, porque eles reclamam por não estar comendo carne, e também que os animais dele iam morrer, e todo mundo ia morrer, porque não tem alimento, pão, para todo mundo. E aí Deus diz que vai enviar o maná, o pão do céu, que no dia seguinte, depois do orvalho do nascer do dia, ficaria lá uma gomazinha branca sobre as plantas ali no deserto, sobre a terra do deserto, e eles deveriam colher um gomer, uma medida para a alimentação individual de cada um. Então cada pessoa só tinha que colher um gomer para se alimentar naquele dia. Só que aí algumas pessoas, temendo faltar o alimento, colheram mais do que um gomer. Quando foram olhar no dia seguinte, o texto bíblico vai dizer que cheirava mal e criou bicho, porque a ordem de Deus era que eles confiassem em Deus, e de que a provisão era diária, a não ser no sexto dia. No sexto dia, como o sétimo dia era o sábado de descanso do Senhor, onde ninguém deveria fazer nenhum tipo de atividade de trabalho, apenas celebrar a Deus e adorar a Deus, Deus disse que eles deveriam colher 2 medidas, porque era uma medida para a sexta, o sexto dia, e a outra medida para o sétimo dia. E aí eles colhiam 2 medidas,
e à medida do dia seguinte não apodrecia. Quer dizer que Deus conservava o alimento para que aquele povo pudesse nutrir a sua necessidade pela comida. Então observe que Deus está tentando instruir ao seu povo, o povo da sua aliança, o povo a quem Ele escolheu para ser o seu povo, a confiar nele, inteiramente em Deus. Então Deus leva para o deserto, para provar o povo, para fazer o povo entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olhando para nós que estamos na nova aliança, que também somos o povo do Senhor, que entramos também numa aliança com o nosso Deus através de seu Filho Jesus Cristo, a nova e eterna aliança que nós celebramos mensalmente no primeiro domingo. Jeremias diz no capítulo 32 do seu livro, que nessa nova aliança Deus diz que não deixaria de nos fazer o bem, jamais deixaria de nos fazer o bem. Então nós também precisamos aprender a confiar em Deus, e confiar em Deus, irmãos, diz respeito à entrega total e absoluta da nossa alma, da nossa vida, nas mãos do nosso Deus. Será que a gente tem feito isso? Será que todos nós conseguimos fazer isso? Será que nós cremos na provisão do Senhor para este dia, também para o dia de amanhã? Será que nós cremos que Deus tem cuidado de nós? E que Ele tem dado ordem a nosso respeito para nos guardar e nos livrar do mal e nos prover o pão cotidiano? Não é isso que Jesus relembra também no Sermão do Monte, que a gente não deve estar ansiado pelo que comer nem o que beber? Parece a mesma coisa que estamos vendo aqui nesses capítulos anteriores ao texto que nós temos. Deus deseja que todos nós venhamos confiar inteiramente nele, e nós precisamos aprender isso. Aí, diante da falta de água e também da falta de pão, e pela provisão do Senhor, para que o povo pudesse compreender que Deus realmente é o único Deus verdadeiro, e que é capaz de prover todas as coisas para o bem-estar do povo, vem um outro tipo de provação. E este tipo de provação diz respeito aos inimigos do povo de Deus. E aí onde entra Amaleque. Amaleque é descendente de Esaú, e eles habitavam nas montanhas de Edom, e eles eram um povo nômade e também guerreiro. E o texto bíblico vai dizer, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, que Amaleque, ele não temeu ao Senhor, ao Deus de Israel, pelo que Deus acabara de fazer com os egípcios que estavam perseguindo o povo de Deus. Porque a história é recente, e se divulgou por toda a região o que Deus fez, eliminando todo o exército egípcio naquele mar, a ponto das nações da terra de Canaã começarem a temer o povo de Israel, porque sabia que Deus habitava no meio do seu povo. E aí Amaleque, tá bom? Ele se levanta com covardia, e o texto bíblico de Deuteronômio 25 diz que ele começa a atacar por trás o povo do Senhor e a matar aqueles que estavam cansados e que ficavam para trás na caminhada pelo deserto. Aquele povo mais velhinho, aquele povo que estava, fadigado da caminhada, que ficava lá na retaguarda, no fim da trajetória do povo de Deus. Amaleque veio por trás e começou a matar esse povo do Senhor. Aí, é neste momento então que Moisés, ele ordena a Josué que escolha homens para entrarem em peleja. É a primeira vez que Israel vai entrar em uma guerra direta com um povo. É o primeiro inimigo do povo de Deus, são os amalequitas, tá? São os amalequitas. Aí
O texto bíblico diz que Moisés ordena a Josué que ele faça isso, também a primeira menção do nome de Josué aqui, para que ele possa sair e pelejar contra Amaleque, ou os amalequitas, amanhã. E Moisés diz que ele estará no cimo do outeiro, ou no cume do monte. Eles iriam pelejar no vale, enquanto Moisés estaria no cimo do monte, ou no topo da montanha, observando a guerra. E o texto bíblico diz que Josué fez como Moisés disse, e sai para pelejar contra Amaleque. Enquanto isso, Moisés, Arão e segundo a tradição, tá bom? Aponta ele como sendo o esposo de Miriam. Nós não temos como provar isso, nem ninguém tem, é apenas conjectura acerca disso, tá bom? Mas eles três sobem ao cume do outeiro, ao cume do monte, e lá Moisés, tá? Levanta suas mãos com o bordão do Senhor em direção ao Senhor. Alguns teólogos que não creem muito em milagres, essas coisas sobrenaturais, vão dizer que era como se fosse uma indicação de uma certa estratégia. Aí quando ele levantava a mão, era para executar a estratégia, para o povo ganhar. Quando ele baixava a mão, não executava a estratégia, ele perdia. Nós entendemos de imediato pela fé, tá bom? Que se trata aqui de uma intercessão diante de Deus. E que Moisés foi chamado para estar na presença do Senhor, intercedendo pelo seu povo que estava em batalha. E aí então, quando ele estava com as mãos levantadas diante de Deus, o povo embaixo prevalecia. Quando ele cansava as mãos, o povo começava a sofrer derrota. É isso que o texto bíblico diz para nós, e fica bem claro quando a gente lê o texto. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. É assim que o texto diz para nós, não é? Aí o texto vai dizer ainda que as mãos de Moisés eram pesadas, e por isso tomaram uma pedra, puseram por baixo dele, e ele se assentou na pedra. E Arão e sustentava as mãos de Moisés, um de um lado e outro do outro, e eles ficaram assim até ao pôr do sol. Não diz que período da manhã começou a batalha, mas a gente já entende que qualquer um de nós que ficar com as mãos levantadas cerca de 20 minutos, você já sente o cansaço do braço. Imagine passar o dia todinho com as mãos assim, tá bom? É pesado, não é? Mas que lições a gente pode tirar disto, tá bom? O texto vai dizer também que depois que Josué venceu a batalha contra Amaleque e o seu povo, o Senhor pede para escrever e registrar isso, para que isso fique gravado na memória do povo e seja contado aos outros que virão depois. E também fica registrado que Deus diz que vai riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Significa que ele vai exterminar toda a descendência de Amaleque. O que é ordenado no livro de Samuel, no capítulo 15, quando Saul é escolhido rei, e que Deus ordena que ele elimine os amalequitas. Só que Saul desobedece e deixa o rei dos amalequitas vivo, e Samuel mata o rei depois, tá? Davi é que depois cumpre a ordem de Deus, eliminando os amalequitas mais adiante. E o texto também diz que por conta disso Moisés edificou um altar ali e chamou o altar de "O Senhor é minha bandeira", ou Jeová Nissi. Esta é a expressão que tem no hebraico, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E essa bandeira significa o estandarte do encontro dos exércitos do Senhor para pelejar. Então esse estandarte é aquilo que dá encorajamento ao povo para continuar, ir adiante nas batalhas que virão, e etc e tal. Quando um estandarte cai, então a gente sabe
que aquele povo sofreu uma derrota. E com Deus não tem isso. Ninguém consegue derrotar o nosso Deus. E por isso nós já somos mais que vitoriosos no Senhor, não é? Também é dito no texto que porquanto o Senhor jurou a questão de exterminar os amalequitas, o texto diz que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração, porque ele não temeu ao Senhor e atacou o povo do Senhor. Aí vamos pensar agora, tá bom, em algumas aplicações que a gente pode tirar para nós usando esse texto. Primeiro de tudo, a questão de nós estarmos em aliança e que Deus deseja que o seu povo, o povo da sua aliança, confie em Deus. Já ficou bastante claro para nós, amém? Nós precisamos confiar inteiramente no cuidado de Deus, na provisão de Deus, em tudo que Deus pode fazer para o nosso bem-estar, nossa segurança. Ele nos sustenta em tudo e em todas as coisas. Isso já é fato, tá bom? Já é fato. Segundo, nós também temos que encarar essa questão dessa batalha que nós temos contra os nossos inimigos. E os nossos inimigos são aqueles que não são do Senhor e que eles se levantarão contra nós. Israel teve muitos inimigos. Ao longo de sua história, esses inimigos foram se levantando uma vez ou outra para pelejar contra o povo do Senhor. Nós hoje também temos inimigos. Todos aqueles que não professam a nossa fé, eles se levantam contra nós. Tá? Mas Deus nos instrui a estarmos batalhando de uma maneira diferente. E nós entendemos pelo texto também que a maneira pelo qual o povo do Senhor vence as batalhas é através da oração. Da oração. Eu também posso ver no texto que o Senhor Deus, Ele escolhe algumas pessoas para estarem tomando a frente do povo dele, e também escolhe outras pessoas para estarem atuando na linha de frente dessas batalhas, ou na execução das tarefas, ou do serviço. Enquanto alguns estão no topo do monte intercedendo, outros estão executando aquilo que o Senhor designou para que fosse feito. E o sucesso ou o êxito desses que estão atuando está diretamente ligada à intercessão que esse outro faz diante de Deus. Agora vamos aplicar isso para a nossa igreja, tá bom? Digamos que Deus me chamou para ser o pastor da igreja. Deus chamou os presbíteros para estarem também liderando junto comigo. Deus também chamou líderes de ministério para estarem liderando os seus ministérios. Então, o êxito da igreja, o êxito dos ministérios, o êxito de cada grupo está diretamente ligado a aquele que foi chamado para estar diante de Deus, orando e intercedendo por esses ministérios e por essa igreja. Por isso, irmãos, a oração é de fundamental importância na nossa vida enquanto líderes, enquanto pessoas chamadas por Deus para estarem à frente de ministérios, seja qual for o tamanho desse ministério. Se for a igreja, eu tenho que estar diante de Deus orando pela igreja, para que essa igreja continue na sua batalha e ela consiga vencer as lutas que virão sobre ela. Se for eu e os presbíteros e os diáconos, estes homens que Deus chamou para estarem à frente, servindo na igreja. Se for o ministério de jovens, os líderes de jovens precisam estar no cume do monte, diante da face de Deus, orando a Deus para que o ministério de jovens tenha êxito no seu serviço. Se for as mulheres, as líderes das mulheres precisam estar diante de Deus com suas mãos levantadas, orando e intercedendo para que Deus conceda êxito na atuação desse ministério diante das mulheres. E qualquer um dos ministérios da igreja precisa compreender isso, porque nós dependemos de Deus, carecemos de que Deus venha agir em nosso meio, e Ele faz isso por meio dos nossos clamores e da nossa oração.
Por isso também nós não podemos deixar desfalecer o culto de oração, nem as reuniões de orações. Elas são importantes demais, porque é como se todos nós estivéssemos de mãos levantadas diante de Deus, clamando para que Deus pudesse nos conceder êxito em cada batalha que nós enfrentamos, nas diversas batalhas que o povo de Deus enfrenta. Isso pode ser uma pessoa em relação à enfermidade, pode ser também em relação uma situação adversa, pode ser uma questão de desemprego e etc e tal. Isso também pode ser aplicado ao âmbito da família. Deus também chamou um para liderar sua família. O homem é o cabeça da família. Este homem precisa estar diante de Deus, clamando por sua família, para que também sua família seja abençoada e alcance êxito e vitória. Ele precisa estar diante de Deus, clamando com suas mãos levantadas em prol do bem-estar de sua casa. Isso a gente aprende quando a gente olha para o texto. Deus chama alguns para estarem orando, outros para estar executando, e a tarefa que esses estão executando será um êxito quando aquele que está orando por eles estiver diante de Deus, clamando para que a vitória ou a bênção de Deus seja sobre os que executam o ministério mais prático e operacional também. Nós vemos isso. Nós também percebemos também que essa tarefa dada a Moisés, ou a tarefa de interceder, não é uma tarefa tão simples como aparenta ser. Às vezes nós também nos sentimos afadigados, cansados. E aí o texto nos ensina que nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que estejam do nosso lado, também intercedendo, ou nos ajudando, ou nos fortalecendo, para que a gente possa continuar esse trabalho de clamor diante de Deus, intercessão diante de Deus. Mostra o quanto a gente pode cansar diante de uma luta como essa. Às vezes, irmãos, nós nos colocamos diante de Deus para orar por causas que nós queríamos que Deus revertesse assim num piscar de olhos, e a coisa não acontece. E aí você vai até desfalecendo muitas vezes em clamar por aquela causa, porque você não vê nenhum agir de Deus imediatamente, ou alguns dias após o seu clamor, ou semanas após o seu clamor, e aí você quer desfalecer, não é? Não é assim às vezes que acontece com algumas mães que estão orando por seus filhos, e que o filho não se converteu ainda, e aí ela chega a ficar cansada de estar clamando diante de Deus. Até quando, Senhor, eu vou estar clamando e nada acontece, algo dessa forma? E aí nós precisamos da ajuda de homens como Arão e Ur, para estarem também dando as mãos e nos ajudando a permanecer firme nesta tarefa de orar e de clamar diante de Deus em prol dos outros. Nós precisamos disso, porque somos seres humanos, e nós nos cansamos também de estar sempre ali nessas batalhas, e às vezes nós nos sentimos afadigados e precisamos do auxílio de outros homens de Deus. Então também o texto nos ensina que às vezes você sozinho pode estar em uma situação como essa. Você pode estar enfrentando uma luta, uma batalha, você está em oração, mas você pode querer contar com 2 ou mais pessoas para estar orando junto com você. Chame por elas, apresente sua causa a elas e diga: me ajude em oração. Não é ore e você não ora, não, me ajude a orar por esta causa, não é? Isso é grandioso diante de Deus, e a gente percebe que é muito eficaz isso, até porque o texto diz que esses homens fizeram isso, e eles ficaram até o pôr do sol, e Deus concedeu vitória à nação de Israel. Josué desbaratou Amaleque e todo o seu povo a fio de espada, diz o texto. Então nós precisamos disso também. Aí imagina só, irmãos, por exemplo, a irmã Gabriela está com sua filhinha internada no HU. Ela esteve em uma situação muito difícil, pareciam umas manchas no seu corpo, de sarinha,
e ela foi conduzida ao hospital, foi internada, fizeram alguns exames, ainda não tinha identificado o que era, mas as plaquetas dela baixaram muito, chegando a 10 mil ou abaixo de 10 mil, 5 mil segundo ela contou, né? E aí então, quando ela percebeu isso, imediatamente ela passou a mensagem para mim: pastor, ore por mim, por minha filha, Sarinha está assim, 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 estamos internada e precisamos de que Deus possa entrar com providência. E é isso que nós precisamos fazer. E imediatamente a gente começa a orar, imediatamente a gente chama outros para estar orando junto conosco, para que esta causa esteja diante do Senhor e Deus possa conceder vitória. E louvado seja Deus, irmãos, que Deus foi restaurando a saúde da menina e ela está bem melhor, louvado seja o Senhor. As plaquetas já subiram, graças a Deus, não é? E agora estamos esperando ela receber alta para o louvor da glória de Deus. Então veja como isso é importante, a gente precisa levar a sério esses ensinamentos que Deus dá na sua Sagrada Escritura. Não despreze isso, não pense que você sozinho vai conseguir vencer as batalhas. Você pode contar conosco, e é necessário que nós contemos com aqueles que Deus coloca ao nosso lado para estarem orando junto conosco, não é? Também a irmã Fátima pediu oração por Messinho, que estava fazendo cirurgia no olho, glória a Deus, louvado seja Deus, que Deus concedeu bom êxito na cirurgia e esperamos também na recuperação. A irmã Liliane também passou por uma cirurgia recentemente, pediu oração, nós oramos, e ela recebeu alta, agora está se recuperando em casa, e assim, irmãos, é que a igreja caminha, é assim que nós devemos caminhar, e é assim que a Bíblia está nos instruindo para nós, e nós precisamos então juntar as nossas forças, para estar orando diante de Deus, nas batalhas que nós vamos ter. Não podemos nos esquecer, tá bom, que Deus também, Ele é a nossa bandeira. Isaías diz, o Senhor diz, olhai para mim e sede salvos. Então, Ele é a quem nós devemos recorrer e nós devemos olhar em todo o tempo. Seja a circunstância que for, se você estiver no deserto como este povo, se estiver faltando alguma coisa, olhe para Ele. Ele é a sua bandeira, Ele é quem está conosco, irmãos, e Ele é quem vai nos conceder êxito em tudo, e nós não podemos esquecer disso jamais. Às vezes nós queremos confiar no braço do homem, seja o seu próprio, tentando alcançar êxito pela nossa inteligência, o nosso conhecimento, ou até buscando provisões em outros homens. Mas antes de tudo, nós que somos cristãos, sabemos que Deus é poderoso para fazer coisas impossíveis, para fazer coisas maiores do que nós pedimos ou pensamos. Então, antes de qualquer outro e até do seu próprio coração ou sua sabedoria, olhe para Ele, e você alcançará êxito, porque Deus se agrada daqueles que creem no Senhor e buscam a Ele, e Ele diz que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Ele diz isso em sua palavra. Então nós devemos estar fitos nisso, tá bom? Nosso Deus é a nossa bandeira, o nosso estandarte, é quem está diante de nós, é aquele que nos fortalece, é aquele que dá esperança a nós, é aquele que nós podemos confiar inteiramente, que jamais falha. Deus jamais falha, Deus jamais decepciona, Deus jamais chega atrasado, Deus chega na hora, Ele opera conforme sua grandeza e a grandeza do seu poder, e a gente precisa confiar em Deus, porque essa é a lição que Ele quer dar para nós. E também o texto vai dizer, tá bom, que sempre haverá guerra, sempre haverá batalhas, e nós precisamos estar cientes disso. De geração em geração haverá batalha contra Amaleque. De tempos em tempos, a batalha vai bater na nossa porta, ela vai chegar, e nós precisamos então seguir as instruções do nosso Deus, para vencermos essas batalhas.
Nós precisamos estar olhando para isso. Então, todas as vezes que a batalha chegar, pare, vá se encontrar com Deus e vá pedir a Ele a direção, porque Deus vai orientar você em como você vencer estas batalhas. Louvado seja Deus por isso, não é? Bendito seja Deus por isso. E eu fico maravilhado, irmãos, como Deus fala conosco acerca destas coisas. Então veja como é importante nós estarmos lendo a Bíblia Sagrada com o coração aberto, pedindo a Deus que seu Espírito Santo traga lições para nós. E aí nós ficamos maravilhados com a edificação do Senhor. Então lembrai-vos disso. Deus deseja que você confie inteiramente em Deus. Tá bom? Deus deseja que você confie inteiramente nele. Ele é capaz de prover todas as coisas. Deus também pode estar lhe chamando para uma posição onde você vai ter que usar as suas mãos para realizar a obra e o serviço que Ele chamou, ou para estar lá na presença dEle, intercedendo para que os outros possam lograr bom êxito. E isso pode ser em relação à igreja, em relação a ministérios, em relação à sua família, tá? E aí você precisa estar ciente disso. Lembre-se, você não é incansável. Há momentos que a gente está fadigado, como Fátima está ali escorada na parede. A luta dela é grande, então é necessário nós estarmos orando para que Deus fortaleça ela, para que Deus possa estar louvado seja Deus. Sim, graças a Deus. Amém, amém. E vamos estar orando para que Deus dê bom êxito nisso também, para a glória de Deus, não é? Precisamos contar uns com os outros nessas batalhas, irmãos. Não tente lutar sozinho. Deus nos chamou para sermos uma família. Então precisamos estar contando com pessoas para estar orando junto conosco e assim Deus nos conceder vitória. E por fim, também foi dado a instrução de nós escrevermos isso para memória. São os nossos memoriais. Domingo que vem nós estaremos trazendo uns memoriais aqui. Algumas pessoas estarão falando sobre sua experiência na nossa trajetória. E algumas coisas que são ditas são feitos graciosos do Senhor ao longo da nossa caminhada. Eu confesso que eu falho nisso, em não escrever o que Deus já fez por mim na minha vida. Eu confesso que falho. Homens de Deus do passado escreveram, e há um diário deles, contando todos os feitos que Deus realizou, quando eles oravam, quando eles buscavam a Deus, e nós nos deleitamos nisso, não é? O texto diz que Moisés deve escrever isso para o memorial, para ser lido depois, e o povo celebrar a Deus pelo que Deus fez, porque foi Deus que concedeu vitória. A gente sabe disso, e nós também precisamos, de vez em quando, lembrar, trazer à memória, esses feitos de Deus, que nos dá esperança, porque a gente sabe, que no dia em que a gente estava numa peleja, Deus agiu a nosso favor, e operou um milagre grandioso, não é? A gente se regozija nisso, e isso alimenta o nosso coração, para que a gente possa continuar crendo, e esperando no nosso Deus, e falar a nossa alma, no momento de angústia, como diz o salmista: por que te perturbas, ó minha alma? Por que estás inquietas dentro de mim? Espere em Deus, pois dele vem a tua salvação. E estas coisas, tá bom, que são registradas no memorial, é para a gente lembrar dos feitos do Senhor para conosco, e saber, ó Senhor,
eu confio em Ti, porque eu sei o que realizaste a meu favor nas batalhas que eu passei, e que não desampararás, nem me deixarás, Tu me farás ir até o fim, conforme disse o apóstolo Paulo. Aquele que começou a boa obra há de completar em cada um de nós. Louvado seja Deus. Vamos orar então? Vamos pedir a Deus que continue abençoando nossas vidas. Vamos ficar de pé um minuto, glória a Deus. Maravilhoso Senhor, obrigado Senhor pela noite deste dia, pela palavra Senhor ministrada ao nosso coração, e nos faz, ó Deus, a cada dia mais confiarmos inteiramente no Senhor, pois Tua palavra diz, ó Pai, que Tu não negaste o Teu Filho, Senhor, por amor de nós, e por não negar o Teu Filho, com certeza também nos dará todas as demais coisas, pois Tu és fiel, Senhor. Ó Deus, que a nossa alma, Senhor, possa entregar-se por inteiro aos cuidados Teus, e que o nosso coração seja dirigido pelo Teu Espírito Santo em tudo e em todas as coisas, e que o Senhor nos ensine a jamais nos abalarmos com qualquer situação adversa, porque nós sabemos em quem temos crido, e que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a estarmos assim. Não nos deixe também desfalecer em nossa oração, que o Senhor continue inquietando o Teu povo para estar em reuniões como essa, para estar, meu Deus, em casa, junto dos seus familiares, orando e intercedendo diante de Ti, para estar, meu Deus, no seu caminhar, Senhor, clamando ao Senhor, pois sabemos, ó Deus, que dependemos inteiramente de Ti para a nossa existência, para nos mover, para nos respirar, e tudo que nós venhamos a fazer, Senhor. Então faz, ó Deus, com que sejamos despertados, Pai, a sermos homens e mulheres de oração. Também, ó Deus, nos indique aquilo que nós devemos executar, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa ministrar o coração desta igreja, a cada ministério, a cada grupo pequeno, Senhor, que o Senhor, ó Deus, possa, Pai, em nome de Jesus, Pai, nos conceder êxito, Senhor, em nossas batalhas espirituais, e faça, Deus, com que cada líder ponha-se diante de Ti como intercessor, Pai, como homem e mulher de oração, para ver, Deus, a Tua bênção, Senhor, dando vitória e fazendo com que venhamos a progredir cada vez mais. Senhor, não nos deixe também esquecer dos Seus feitos graciosos, que possamos registrar todos eles, Pai, em nossa memória e num caderno, Senhor, para que ao lermos, ó Deus, para os nossos filhos, possamos contar para eles quão grande é o Senhor, e quão bom foi o Senhor para conosco, na trajetória da nossa vida. Pai Santo, e que o Senhor seja, Senhor, sempre a nossa bandeira, que nós possamos olhar para Ti, pois é de Ti que vem, Senhor, todas as coisas para nós. Ó Pai, sustenta então a Tua igreja e o Teu povo, e abençoa, Deus, a nossa caminhada neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém.